Boa noite a todos. É sempre com muita gratidão que aqui estamos para mais uma noite de estudos. Que a paz do nosso Mestre possa envolver a todos nós, trazendo paz ao nosso coração, serenando as nossas mentes, para que possamos ser mais receptivos às sementes do seu Evangelho. E para começarmos o estudo da noite de hoje, eu escolhi uma mensagem de preparo que está lá no livro Escrínio de Luz. Uma mensagem que nos foi enviada por irmão Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico Xavier. E a mensagem se chama Fé e Caridade. Fé sem caridade é a lâmpada sem o reservatório da força. Caridade sem fé representa a usina sem a lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda os semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva à maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Quem pretende ajudar ao próximo, sem confiança em Deus, condena-se à secura, perdendo o contato com o suprimento da energia divina. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Uma confere-nos visão, a outra intensifica-nos o crescimento espiritual para a eternidade. Sem a primeira, caminharíamos nas sombras. Sem a segunda, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Jesus foi o protótipo da fé quando afirmou: eu e meu Pai somos um. E o nosso Divino Mestre foi ainda o paradigma da caridade quando nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do Evangelho redivivo, unamos o ideal superior e a ação edificante em nossos sentimentos e atos de cada dia e busquemos fundir numa só luz renovadora a fé e a caridade em nossos corações desde hoje. Graças a Deus. Belas palavras, né? De irmão Emmanuel. E escolhemos essa mensagem pois ela tem tudo a ver com o tema que nos foi proposto para o estudo da noite de hoje. E que tema é esse? Caridade material e caridade moral. Tema abordado lá no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 13. E que tem como título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Bom, antes de conversarmos a respeito dos dois tipos de caridade, né, retratados por Kardec na obra da Codificação Espírita, é importante que analisemos primeiro o que é a caridade. Visto que o Evangelho está repleto de ensinamentos a respeito desse tema. Quase todos os capítulos trazem esse tema. Toda a moral do Mestre se resume na caridade e na humildade. Duas virtudes exatamente contrárias ao egoísmo e ao orgulho, tido como os dois vícios maiores. Em todos os seus ensinos, nosso Mestre aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E nosso irmão Paulo de Tarso, lá na primeira epístola aos Coríntios, nos alerta da necessidade da prática da caridade, quando ele lindamente nos diz: ainda que falássemos todas as línguas dos homens e que falássemos a língua dos anjos, se não tivermos caridade, seremos como bronze que soa
e um símbolo que retine. Ele nos diz, mesmo se tivéssemos o dom de profecia e a perfeita ciência de todas as coisas, mesmo ainda se tivéssemos toda a fé possível, a fé ao ponto de transportarmos montanhas, se não tivermos a caridade, nós nada seremos. E nosso irmão Paulo, ele ainda afirma, mesmo que distribuamos nossos bens para alimentar os pobres e entreguemos nosso corpo para ser queimado, se não tivermos realmente a caridade, tudo isso de nada nos servirá. Lindo, né? Belíssima. Que mensagem é essa, né? Retratada nessa epístola por nosso irmão Paulo. Que caridade é essa que nosso irmão nos convida a praticar? E os espíritos, eles respondem lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 886, quando Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E é preciso que a gente perceba que Kardec não perguntou assim, né? Não foi uma pergunta genérica. O que é a caridade? Ou mesmo, né? Como é que a gente pode fazer para praticar a caridade? Não, a pergunta não foi essa. Na verdade, Kardec perguntou a visão específica de Jesus, nosso guia, nosso modelo, o caminho a ser seguido, nosso caminho, nossa verdade e a nossa vida. E a resposta dos espíritos é interessantíssima, pois eles citam apenas virtudes relacionadas à caridade moral. O que eles dizem, na verdade? Eles dizem benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que seriam, né? Cada uma delas, benevolência, indulgência e perdão. O que será que os espíritos quiseram nos dizer com essas três afirmações? Bom, ser benevolente é ser afetuoso, agir com boa vontade, com compreensão, com tolerância, ou seja, com empatia para com o nosso próximo. Já a indulgência ou misericórdia, ela está relacionada à nossa disposição em perdoar as falhas, o erro do outro e também o nosso erro, na verdade, né, nos perdoar. Não significa permitir e aceitar tudo, ser conivente, não é isso que eles quiseram dizer, nem isso que significa, mas sim a nossa facilidade em compreender a imperfeição do outro. Porque quando com humildade nos colocamos no lugar do outro, ou seja, temos empatia para com o outro e compreendemos verdadeiramente que todos nós somos imperfeitos e que somos suscetíveis ao erro, conseguimos então verdadeiramente perdoar. Porque perdoar não é esquecer, não é isso. Perdoar é conseguir liberar alguém, ou a nós mesmos, né, de uma culpa, de uma ofensa, não guardando ressentimentos nem raiva do que quer que seja. Poxa, mas os espíritos só falam da caridade moral, né, enfatizam a caridade moral na resposta. Então isso quer dizer que a caridade material ela não é importante? Será? Nossa, ela é importantíssima. Aliás, os dois modos de praticar a caridade são importantíssimos. Mas por que será então que aparentemente, né, as características estão ligadas à caridade moral? Porque ela é entendida como a caridade mais difícil de se exercer. Eu me arriscaria a dizer que os espíritos nos trouxeram como resposta 3 virtudes, né, relacionadas à caridade moral, porque é preciso sim
ser caridoso moralmente, para que a caridade material seja realmente praticada. Mas vamos com calma. O que nos diz o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a caridade material e a caridade moral, item do nosso estudo aqui, né? Nesse item temos a instrução dos Espíritos, mais especificamente a mensagem da irmã Rosália. E o que a nossa irmã nos diz nesse item? Bom, resumidamente, ela começa a mensagem nos lembrando de um mandamento do nosso Pai. Que mandamento é esse? Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Ou seja, o segundo mandamento, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo. E ela diz que se assim procedêssemos, todos seriam felizes, não haveria ódio e muito menos ressentimento. Também não haveria pobreza, já que o supérfluo do rico alimentaria o irmão menos abastado, ou seja, não haveria essa separação tão grande, tantos irmãos passando fome. E a nossa irmã nos relata a alegria ao reencontrar, após o seu desencarne, com aqueles que na última encarnação ela teve a bênção, né? A oportunidade de servir, de auxiliar, de se doar. Bom, entendida como a mais difícil de se exercer, e a irmã Rosália nos diz isso no seu relato, é importante que compreendamos bem o que seja a caridade moral, né? E ela nos diz que a caridade moral consiste basicamente em não dar atenção ao mau proceder do outro, ou seja, não valorizar o que um irmão possa fazer aparentemente de negativo para a gente. E ela fala que grande mérito tem o homem que sabe se calar, deixando que o outro diga besteiras, diga tolices, que saiba ser surdo. Quando uma palavra mais zombeteira escapa da boca de um irmão habituado a falar essas besteiras, né, a se dirigir com desdém, com escárnio para as outras pessoas, que ignore o desdém das pessoas que se acham, né, que se supõem acima dos outros, de forma errônea se acham superiores. E ela também diz que não trate nunca com desprezo um semelhante. Bom, pegando esse comentário da irmã Rosália, lá no item 9, eu retorno à afirmação que fizemos, que é preciso ser caridoso moralmente para que a caridade material seja realmente praticada. Tá vendo? Como uma está totalmente ligada, depende uma da outra. Entendemos como caridade material qualquer ajuda, qualquer doação material a alguém que esteja necessitado. Seja um cobertor numa noite fria, seja dinheiro, né? Uma cesta básica, comida, roupa, remédio, algum dom material, né? Algum quesito material que tenhamos e doamos para alguém. E como dissemos, ela é muito importante, porque ajudar o nosso próximo, dando comida a quem tem fome, água a quem tem sede, minimizando, né, a prova difícil que esses irmãos estão passando na experiência terrena, é muito importante. Mas é preciso que a gente preste bastante atenção numa coisa. Caridade não é doar coisas que já não nos servem. Por quê? Porque estão quebradas, porque estão com defeitos, porque estão manchadas, porque estão rasgadas. Irmãos, isso não é caridade. Isso é jogar lixo fora. Por exemplo, eu já vi doação de livro todo rasgado e rabiscado, né? Todo escrito. Roupas manchadas, pé de meia, por exemplo, com um pé só. Sabe? Quando aquele pé fica descasado e ainda tem um furinho normalmente no dedão, né? De tanto usar, faz aquele furinho. Então,
e tantas outras situações. Isso é fazer faxina, né? Chega uma hora que a gente precisa retirar do nosso guarda-roupa, do nosso armário, coisas que já não possuem utilidade. Mas aí, por desapego, ao invés de descartarmos esses itens, ou, dependendo do item, pesquisar se ele serve de reciclagem, quantos materiais são reciclados nos dias de hoje, não é mesmo? Existem várias ONGs, várias empresas e pessoas que fazem esse trabalho de reciclagem. A própria meia, existe um trabalho que eles recebem as meias descasadas e aí eles costuram, abrem, costuram as meias e fazem colchos. Mas aí, ao invés de pesquisarmos o que fazemos, pegamos essas coisas, colocamos dentro de uma bolsa e doamos aos nossos irmãos, muitas vezes doamos, né? Entregamos nos centros espíritas para doação. Gente, o que os nossos irmãos irão fazer com isso? Qual a utilidade para eles? Se eles não trabalharem, por exemplo, em alguma ONG de reciclagem, eu me arrisco a dizer que não vai ter utilidade nenhuma para os nossos irmãos. Além, né, de ser uma coisa um pouco humilhante o nosso irmão receber isso, né? Ah, gente, mas eles não têm nada, alguns dizem, né? Sim, realmente, na maioria das vezes eles não têm nada, mas é por causa disso que a gente vai doar o que a gente acha que é lixo? Não, né? É muito importante que a gente reflita sobre uma coisa. Essa comida que eu estou doando, eu comeria essa comida? Essa roupa que eu estou doando, eu usaria ainda essa roupa? Não é nosso igual esse irmão que está ali passando fome, passando sede, frio? Não somos filhos do mesmo pai, portanto, todos nós somos irmãos? Daríamos essa comida, essa roupa para um irmão consanguíneo? Então, por que damos para um irmão da nossa família espiritual? Caridade, irmãos, é doar o que seja útil para as pessoas que precisam. E que, de preferência, faça falta a nós mesmos, né? É preciso praticar o desapego. Doar é compartilhar amor, dividir. É preciso que a gente pense: será que eu preciso de todas essas coisas boas que eu guardo quando tantos passam necessidade? Me dá mais alegria em guardar um bem que está lá no armário, no guarda-roupa, sei lá, em algum lugar na minha casa, há mais de um ano, e eu nem usei. Na verdade, eu nem lembrava, na maioria das vezes, que ele estava ali guardado, né? Mas aí eu deixo ele ali guardado para quando eu precisar. Me dá mais alegria deixar esse item guardado ou me dá mais alegria doá-lo a um irmão necessitado? Nosso irmão Sócrates nos disse: conhece-te a ti mesmo. E lá, na questão, eu acho que 919, eu não sou muito boa de número, tá? No Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos convida a refletirmos sobre o conhecimento de nós mesmos. O que ele diz lá na 919? Fazei o que eu fazia. E o que ele fazia? Ao final do dia, ele interrogava a sua consciência se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar dele, se ele magoou alguém durante aquele dia, ou seja, ele fazia uma autorreflexão. Então, que façamos nós o questionamento à nossa consciência. Eu tenho praticado a caridade? Será? É verdade que para muitos a caridade ainda não é um ato normal, natural. Muitos ainda produzem desculpas para justificar o não envolvimento com o próximo. Desculpas do tipo: eu não tenho tempo, eu não tenho recursos financeiros. E muitos de nós também acabam doando coisas para suprimir a nossa própria vaidade pessoal.
o que os espíritos chamam de caridade com ostentação. E esquecem o ensinamento do nosso Mestre Jesus, quando nos disse que o ato de doar, no ato de doar, o que realmente importa são as intenções, não a quantidade que doamos. E aí isso nos remete a um exemplo dado, a uma história contada pelo mestre, a parábola da pobre viúva, em que a viúva, ao colocar apenas 2 moedas lá no gasofilácio, que era o local onde eram colocadas as oferendas, era reservado as oferendas, ela ofereceu muito mais do que os outros ofertantes que lá depositaram grandes quantidades, porque eles ofertavam o que lhes sobrava. E ela, porém, uma pessoa pobre, sem recursos nenhum, só tinha aquelas 2 moedas, depositou o que ela possuía, doou o que lhe fazia falta para auxiliar o irmão. O verdadeiro comportamento, meus irmãos, de um caridoso é aquele que não espera nada em troca. Não espera reconhecimento, não espera qualquer tipo de recompensa. Ele doa pela alegria de doar. Então, que caridade material temos praticado? E a caridade moral? Na caridade moral, não precisamos de recursos financeiros, não é? Mas, em contrapartida, ela exige de cada um de nós mais perseverança, mais esforço na nossa transformação. E aí a gente também precisa parar e pensar. Temos praticado realmente a caridade moral? Temos, por exemplo, dado atenção para as pessoas que precisam? Ou não temos a menor paciência com aquelas pessoas que nos perturbam, sejam na família, seja no trabalho, Aí me veio a cabeça. E aí vem da nossa direção uma pessoa, que a gente acha que aluga o nosso ouvido. E nós aguardamos pacientemente, escutamos ou fugimos dela, para que ela não nos alugue. O que nós fazemos? Temos caridade moral, irmão, quando suportamos uns aos outros. Aceitamos cada criatura como ela é e não como gostaríamos que ela fosse. A gente tem sempre essa mania de querer modificar, de querer moldar o outro. Não é verdade? E assim também quando silenciamos ante as injúrias. Essa é bem difícil, a nossa tendência é responder, logo na lata. Quando convivemos com um familiar doente, e a família é uma grande prova, ou mesmo um filho problemático, que nos exige dedicação, sem ficarmos todo o tempo ali reclamando, porque estamos passando por essa prova, por essa determinada situação. Quando doamos também nosso tempo para ouvir alguém, abraçar alguém, sorrir, quando oramos para alguém. Ou seja, quando doamos de coração a alguém, assim como nos disse nosso irmão Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Enfim, quando doamos coisas materiais ou nos doando, doando a nós mesmos na alegria de servir, sem ostentação, seguimos o ensinamento do Cristo, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita. Porque se a gente ostenta, doando com soberba, nos achando melhores, que somos superiores a alguém porque estamos doando, se temos necessidade de dizer ao outro, ou a todo mundo o que fazemos, na verdade estamos alimentando o nosso ego, o nosso orgulho. É a caridade com ostentação, dita pelos nossos amigos, E aí nos diz Jesus, eles já receberam as suas recompensas na terra, foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos. Então, é tudo o quanto eles terão. E para terminar, escolhemos outra mensagem enviada por nosso irmão Emmanuel, também por intermédio querido Chico Xavier. Só que essa mensagem está no livro Vinha de Luz, é a mensagem número 110 e ela se chama Caridade Essencial.
nos diz Emmanuel. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é a irmã das mãos que alimenta o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem, ou seja, caridade material e caridade moral, né? São vestimentas diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Não são minhas palavras, tá vendo, gente? São palavras de Emmanuel. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e o auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemo-nos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Lindo, né? Sem essa, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Nossa, que lindo, né? Exatamente isso que o nosso mestre espera de nós. Ele nos diz, reconhece-se verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz, né? Para domar as suas más inclinações. Então é preciso, sim, que diariamente nos esforcemos para praticar a caridade moral, para nos renovarmos, porque só assim a caridade material ela também será exercida com plenitude. Como nosso irmão Emmanuel nos diz, elas se complementam. É preciso ter amor no coração para praticar verdadeiramente a caridade. O verdadeiro amor, aquele exemplificado por nosso Mestre Jesus, aquele amor que não espera nada em troca. Precisamos sim, esse é o caminho a ser seguido. E a caridade é o instrumento desse amor. Que possamos nos ser envolvidos pelo amor do Mestre, pela paz do Mestre. E assim, levarmos esse sentimento a todos os irmãos que encontrarmos ao longo do nosso caminho. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Um beijo enorme a todos vocês.